Ok, neste vídeo vamos conversar sobre leucoencefalopatia multifocal progressiva, LMP. Temos aqui o primeiro caso, ressonância magnética axial T1, axial T2, axial T1 pós-contraste, aqui pré-contraste, aqui pós-contraste. Aqui a gente pode comparar, veja a mucosa nasal aqui, e no T1 pré-contraste, compare com o T1 pós-contraste. Veja como a mucosa nasal realça muito. Então é uma forma da gente saber se tem ou não contraste no T1. Mas vamos à lesão. Temos aqui no cerebelo, na substância branca do cerebelo, uma área com hipossinal em T1. Essa área apresenta hipersinal em T2, pegando substância branca do cerebelo, poupando aqui o núcleo denteado e indo para o pedúnculo cerebelar médio. Observe que do outro lado já há pequenos focos de hipersinal. Isso aqui não deve ser desprezado, ok? Injetou-se o contraste, houve um pequeno realce nodular. Não é frequente que a LMP tenha realce, mas numa fase inicial, numa fase mais aguda, vamos dizer assim, pode ter realce. Veja a evolução desse caso. Axial T2. Veja que a lesão expandiu, ficou muito maior. Veja que acometeu também o bulbo. E veja que passou a acometer mais do outro lado também. Veja extenso acometimento bilateral, assimétrico. Isso é muito típico da LMP. Ela começa de um lado e depois ela passa para o outro. Tem acometimento bilateral assimétrico. E observe que apesar do extenso acometimento, da extensa área de hipersinal, não há um efeito de massa significativo, não há um aumento de volume. Veja que não há compressão do quarto ventrículo. Veja que acometeu quase todo o bulbo, mas não há um aumento de volume. Isso também é típico da LMP. Vamos a outro caso. Aqui temos axial T1, axial T2, axial flare. Observe que a lesão é muito mais fácil de se ver no flare. Veja que extensa área de hipersinal na substância branca subcortical e profunda, aqui do lobo temporal, do lobo occipital, e do outro lado também. Então, acometimento bilateral e assimétrico da substância branca, sem efeito de massa significativo. Observe aqui em T2, veja que há sulcos corticais, estão preservados os sulcos corticais. Então não há um efeito expansivo, não há um efeito de massa, não há um aumento de volume significativo. Isso é típico da LMP. Esse mesmo caso, veja que também há acometimento do outro lado da região frontal, do mesmo jeito. Hipersinal na substância branca em T2, na substância branca subcortical e profunda, sem efeito expansivo. Veja os sulcos corticais preservados. Vamos a um outro caso. Tomografia computadorizada do crânio sem contraste. Veja uma área de hipodensidade na substância branca subcortical. Em tudo lembra um edema vasogênico. Entretanto, quando você tem um edema vasogênico, há um aumento de volume. E se há um aumento de volume, vai haver apagamento dos sulcos corticais. E aqui os sulcos corticais estão preservados, não estão apagados. Portanto, isso aqui não deve ser um edema vasogênico. Ressonância magnética desse mesmo caso, axial T1, axial T2, você veja a área de hipossinal na substância branca subcortical frontoparietal e na substância branca profunda. No T2, essa área tem hipersinal, só que veja que há hipersinal do outro lado. Então, acometimento de substância branca bilateral assimétrico, sem efeito de massa, sem aumento de volume. Aqui em flare você vê a alteração de sinal, hipersinal na substância branca, subcortical e profunda, e do outro lado também. Aqui na difusão, áreas de restrição de difusão também pode acontecer no LMP. Então aí, imagem típica de LMP. Foi feita a injeção de contraste, aqui tem um pós-contraste, não houve realce significativo da lesão. Então, lesão típica da LMP.
bilateral assimétrica, acometendo substância branca subcortical e profunda, e sem efeito expansivo significativo, sem realce significativo. Alguns casos pode ter um leve efeito expansivo, alguns casos, dependendo da fase, pode ter realce, principalmente naqueles pacientes que estão com síndrome de reconstituição imune. Eles podem ter um efeito expansivo e eles podem ter realce em decorrência de um processo inflamatório que pode acompanhar a LMP, ok? Então, nesse vídeo, o objetivo era esse, mostrar quadros típicos de LMP, e lembrando que ocasionalmente pode aparecer material no laboratório de anatomopatologia de biópsia dessas lesões com falsos diagnósticos de tumores. E lembrando também que a LMP na histologia pode dar aí atipias importantes nas células da glia, pode dar hipercelularidade e atipias nas células da glia. Então, devemos tomar o cuidado aí de não confundir isso aí com tumor, ok? Então, neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.